Nessa primeira videoaula sobre pressão, eu pretendo colocar para vocês a definição geral dessa grandeza física, porque nas próximas videoaulas eu vou falar sobre pressão hidrostática e pressão atmosférica. Então, antes de chegar nesses dois tipos específicos de pressão, acho importantíssimo que a gente veja o significado geral de pressão. Então, a pressão é uma grandeza física que mede de uma forma ou de outra, que expressa o quão concentrada uma força está por unidade de área. Tá? Então a pressão ela mede a concentração de força por unidade de área. Essa é uma definição mais precisa e ao mesmo tempo um pouco mais popular, mais fácil de se entender. E para vocês entenderem quais são os fatores que influenciam nesta grandeza física, pressão, que está relacionada com a concentração da força por unidade de área, eu vou discutir com vocês o seguinte: fatores que influenciam a pressão. O primeiro desses fatores. Eu costumo usar sempre esse meu exemplo em sala de aula. Acho que ele é um pouco mais antigo, mas igualmente válido. Vamos imaginar que eu pise no pé de vocês, eu com o meu calçado tamanho 42 no pé de vocês, e eu resolva colocar um daqueles salto alto, chamado aquele salto bem fino, chamado salto agulha, daqueles que as mulheres heroicamente conseguem se equilibrar sobre eles, e pisa no pé de vocês. Não vai doer mais no caso do salto agulha do que eu pisando com um tênis comum? Vai doer bem mais. Por quê? Porque no caso do salto agulha, como a área de contato com o teu pé vai ser bem menor, o meu peso vai estar mais concentrado numa pequena porção do espaço, uma pequena área do espaço, o que resultará em uma pressão maior e uma dor maior provocada no teu pé. Enquanto que eu pisando com um tênis comum, tá? O meu peso vai ficar mais espalhado sobre o teu pé, porque a área de contato vai ser maior. E aí você não vai ter uma força tão concentrada numa pequena superfície, e isso resultará em uma pressão um pouco menor. Logo, eu já tenho a colocar uma coisa importante a vocês. A pressão depende da área. A área menor implica em maior dor, no caso de eu pisando no teu pé. E a área maior implica em menor dor, menor pressão. Então eu já posso colocar que a pressão depende da área em que essa força está sendo feita. E aqui eu posso colocar que a pressão é proporcional ao inverso da área, ou como queiram, inversamente proporcional. Esta letra grega chamada alfa, aqui está representando proporcional a pressão proporcional ao inverso da área, ou como eu já disse antes, pressão inversamente proporcional à área. Por que inversamente? A gente não acabou de ver que uma área menor implica em maior dor no teu pé por ter mais pressão, pelo fato do meu peso estar mais concentrado? Pois bem, da mesma forma que uma área maior, quando eu piso no teu pé com um tênis, um calçado comum, digamos assim, como a área de contato com o teu pé vai ficar maior, o meu peso não vai ficar tão concentrado, se traduzindo em uma pressão menor. Então, isso é extremamente importante, que fique claro na tua mente que a pressão é inversamente proporcional à área. A área menor implica em pressão um pouco maior. Por que vocês acham que as pessoas afiam as facas, os churrasqueiros de plantão, afiam as facas antes de cortar a carne? Claro que eles não pensam nisso, eles sabem que facas afiadas cortam melhor do que as chamadas facas cegas, aquelas que não foram afiadas. Porque afiar a faca usando uma chaira, tá? Ou até mesmo aquelas pedras para se amolar a faca, afiar uma faca é literalmente você afinar a lâmina. Você gasta a lâmina até que ela fique mais fina. Estar mais fina é ter área menor. Quando a área é menor, a pressão sobre a carne aumenta e isso facilita o corte da mesma. Pois bem, um outro fator que influencia no valor da pressão é o seguinte. Vamos supor que eu piso no teu pé, eu com os meus 85 quilos, e o Faustão dos velhos tempos pisa no pé de vocês.
Há de se imaginar que o Faustão dos velhos tempos, por ser mais pesado, torço para que isso seja verdade, é mais pesado do que eu, faça mais força no seu pé, pois ele era mais pesado que eu sou hoje em dia. O fato é que o Faustão dos velhos tempos era bem gordão, e ele tinha um peso maior do que eu tenho atualmente. Sendo ele mais pesado, vai fazer mais força sobre o teu pé. Se faz mais força no teu pé, a pressão causada vai ser maior, provocando uma dor maior. O que eu quis dizer com isso tudo é que a força também influencia no valor da pressão. Da seguinte forma: quanto mais força, maior é a pressão. Isto significa que a pressão é diretamente proporcional à força. Quanto mais força, maior é o valor da pressão. Esses são basicamente os dois fatores que influenciam na pressão feita por uma força. E eu vou reuni-los em uma única equação que nos permite determinar a pressão, que é feita sobre uma superfície quando uma força é aplicada nela. Aí está. Pressão é força sobre área. Aqui, pressão e força são diretamente proporcionais e pressão e área são inversamente proporcionais. Só que essa equação, ela tem uma espécie de limitação, porque esta fórmula só pode ser usada quando a força é perpendicular à superfície. Ou seja, só pode usar essa fórmula quando a força forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Vou escrever assim, ó. Força perpendicular à superfície. Há situações em que a força não é perpendicular à superfície. Confesso que são situações mais raras, mas elas já aconteceram. Aconteceram em termos de questões de vestibular, exercícios que eu acredito ser mais objetivo, mais direto de vocês. Então isso significa que se eu tenho uma força assim, ó, sendo feita sobre essa calha aqui do quadro, desse jeito, eu posso utilizar essa equação para determinar qual é a pressão exercida sobre esse ponto do quadro, da calha. Agora, se eu faço uma força como é inclinada, a pressão não pode ser calculada por essa expressão. Esta equação precisa ser adaptada a esta nova situação. Antes de eu chegar lá, eu vou mostrar para vocês como é que a gente calcula a pressão de forças não perpendiculares. Eu vou mostrar para vocês quais são as unidades usadas para se expressar essa grandeza física. Até onde eu saiba, a pressão é a grandeza física mais rica em unidades de medida. São várias as unidades. Eu vou listar algumas que são as principais e algumas mais utilizadas. Então nós temos aqui o Newton por metro quadrado e temos o Pascal, aqui representado por PA. Além do Newton por metro quadrado e o Pascal, nós temos também o ATM, isso aqui era para ser um A, tá? A abreviação para atmosfera, e temos também o milímetro de mercúrio, como sendo as unidades mais utilizadas aqui na física, nos nossos estudos de ensino médio, para se expressar a pressão. Não são as únicas, tá? São várias, tem a libra por polegada quadrada, tem o bar, tem o torr, tem várias unidades de medida, mas a gente vai trabalhar mais com estas aí. A título de informação, cada atmosfera é o equivalente a 760 milímetros de mercúrio, que por sua vez equivalem a 100 mil newtons por metro quadrado, que por sua vez equivalem a 100 mil pascais, não sei como é que se pluraliza esse termo. Seja como for, aqui eu já posso mostrar para vocês que se 100 mil newtons por metro quadrado é igual a 100 mil pascal, eu posso colocar que 1 newton por metro quadrado é o equivalente a 1 pascal. E por que tu está dando uma atenção mais especial a estas duas unidades e não para o ATM e o milímetro de mercúrio? Porque o newton por metro quadrado
e o Pascal são as unidades oficiais, as pertencentes ao Sistema Internacional de Unidades. Ok? Então não se converte Newton por metro quadrado para Pascal, se escreve, porque simplesmente a relação é de 1 para 1. Cada Newton por metro quadrado é o equivalente a 1 Pascal. Essas duas unidades podem soar meio estranhas aí nesta discussão toda que a gente está fazendo da pressão, porque onde é que o ATM se enquadra aqui em força sobre área, em milímetro de mercúrio? Essas duas unidades elas vão ficar mais bem compreendidas quando a gente for estudar pressão atmosférica e principalmente a experiência famosa de Evangelista Torricelli, de tal maneira que eu vou explicar isso um pouco mais para frente. Agora, eu quero discutir com vocês, antes de eu encerrar essa primeira videoaula sobre pressão, como é que a gente calcula a pressão de forças não perpendiculares. Que eu tinha colocado para vocês antes que há situações em que as forças, quando são feitas, podem não formar um ângulo de 90 graus com a superfície. E como é que a gente se vira para calcular a pressão? É o que a gente vai discutir agora. Vamos imaginar que aqui eu tenho um pequeno bloco que está sendo submetido. Vamos ampliar esse bloco para que aí no vídeo vocês possam enxergar um pouco melhor. Vamos imaginar que aqui eu tenho um bloco que está sendo submetido à ação de uma força. E essa força, que estou aqui chamando de F, ela está sendo feita de tal maneira a formar um ângulo de 90 graus com a superfície. Perdão, um ângulo θ com a superfície. Essa força não forma nem a pau um ângulo de 90 graus com essa superfície. Nesta ocasião eu não poderia utilizar aquela equação. Eu tenho que adaptá-la para este novo caso. Como é que a gente faz? Quando a gente tem força que não forma um ângulo de 90 graus com a superfície, você vai fazer o seguinte, você vai decompor esta força no eixo Y e no eixo X. Nessas duas direções. Porque só se calcula a pressão com a componente perpendicular à superfície. Eu vou decompor esta força em outras duas forças que combinadas dão origem a essa força original, e para cálculo de pressão das duas componentes dessa força eu vou tomar apenas a componente perpendicular. Primeiro, como é que eu decomponho uma força? Você vai lá na ponta da força e traça uma linha até encontrar o eixo Y, eis a primeira componente da força F, que eu vou chamar de Fy. Vai lá na ponta da força F e traça uma linha até encontrar o eixo X, eis a componente X da força F. Força essa que eu vou chamar de Fx. Como eu mencionei, só se calcula a pressão com a componente perpendicular à superfície da força que está sendo feita. Logo, a pressão ela vai ser calculada como Fy dividido pela área. Como eu mencionei antes, só se calcula a pressão tomando-se a componente perpendicular à superfície da força que está sendo feita. Eu dividi esta força em outras duas e tomei apenas a componente perpendicular, aquela que forma um ângulo de 90 graus com a superfície, para calcular a pressão. Só que é claro que seria mais interessante se eu detalhasse mais esta expressão, ou seja, escrevesse a componente Y em função da força F e do ângulo θ em questão. E para expressar a componente Y, eu vou utilizar a relação trigonométrica do seno daquele ângulo θ que está aparecendo aqui. Seno de um ângulo, meus caros, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Eu vou olhar para um triângulo retângulo ali, ó, e vou mostrar para vocês quem faz o papel do cateto oposto. Observe o triângulo retângulo que eu vou destacar com a ponta do meu dedo. Esse aqui, ó. O cateto oposto ao ângulo θ é o ângulo que fica à frente do ângulo θ, que é esse ângulo aqui, ó. Esse lado aqui, ó. Esse lado aqui que está em pé é oposto ao ângulo θ. E das duas componentes, aquela que está de pé é a componente Y. É por esse motivo que o cateto oposto é representado por ela. Aí você vai dividir
pela hipotenusa, que é sempre o vetor que está sendo decomposto, no caso, a força F. Daqui fica fácil de concluir que a componente Y é igual à própria força multiplicada pelo seno do ângulo que ela forma com a superfície do bloco. Agora, eu posso escrever esta expressão da pressão de uma forma mais detalhada, dividindo-se o produto de F seno θ, que é a expressão para a componente Y, pela área. Esta é a expressão para a pressão, neste caso em que a força não é perpendicular à superfície e forma o ângulo θ com a superfície, não com a direção vertical. Ok? Como eu mencionei antes, é um pouco mais raro esse tipo de caso acontecer, mas eu acredito que a gente não pode dar mole para o azar e contar que esse tipo de questão não venha a ser cobrado no vestibular. Eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha nisso aí, embora eu confesse, como eu já mencionei algumas vezes, que aqui a gente trabalha mais com esse tipo de situação. Ok? Por hora é o que eu tenho a lhes dizer a respeito desse conceito geral de pressão.